Tudo bem com vocês do canal? Então hoje o vídeo vai ser justamente uma dica para aqueles alunos que vão prestar aí a prova do Enem, né? E como o Enem a gente sabe que geralmente ele acontece a todo ano no mês de novembro ali, né? E a edição desse ano de 2022 será justamente entre os dias 13 e 20 de novembro, no modo convencional, que é aquela prova impressa e que os alunos têm que se dirigir até as escolas e fazer essa prova, né, que perdura por 2 domingos e tal. Então, o meu vídeo vem justamente para dar uma dica, o que geralmente pode cair na matéria filosofia, ou seja, dando uma luz aí para vocês e também uma questão ou outra que pode cair de sociologia, tá ok? Então vamos lá para a primeira dica, né? Primeiro, para facilitar o entendimento e a compreensão de filosofia, é bom que vocês tenham essa capacidade de dividir, né, o período da filosofia em 4 grandes partes. Quais são? Período antigo, período medieval, período moderno e período contemporâneo. Para ficar mais fácil em termos de conteúdo, o período antigo está mais voltado para a questão da ética e da valorização da sabedoria e do conhecimento. E quem são os filósofos ali que vão discutir uma questão ou outra? Primeiro os pré-socráticos, né, que estão ali na cosmologia, tentando entender a natureza das coisas, né, ou como que o universo surgiu e qual a origem, qual é o princípio, o elemento inicial. E por outro lado, vem os clássicos que já mudam um pouco de direção de estudo, que ao invés de estudar a natureza, vai estudar o ser humano. Por isso que faz ali o humanismo, né, a filosofia humanista, que vai tentar entender o ser humano. E aí entra em questão a questão dos valores éticos e o conhecimento, a valorização do saber. Com Sócrates, a questão do método dele, da maêutica. Com o Platão, a questão da teoria do mundo das ideias. E, por sua vez, também Aristóteles já vai falar sobre a ideia da ética, de tudo aquilo que o homem é capaz de criar, que ele entra ali com aquela ideia do mundo sensível, né? E Platão com o mundo inteligível, aquela ideia de entender o mundo a partir do mundo das ideias. Então, mais fácil o tema é isso. Depois a segunda parte, ou eu gosto de dizer períodos, né? O primeiro período é o período antigo, que foi esse que eu já acabei de explicar. O período medieval já vai retratar um pouco mais, em termos de tema, a questão da relação entre fé e razão, para ficar mais fácil para vocês, alunos. Aonde o fundamento do conhecimento vai se dar justamente a partir dessa relação entre fé e razão, onde há uma tendência a fé acabar subordinando a razão, né? Já que vai estar se falando em várias filosofias cristãs aí. E autores, né? Como eu já falei do período antigo, do período medieval, os autores de peso que pode cair é Agostinho ou Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino aí com todos os seus estudos e criações teóricas e filosóficas. E já indo para o outro período ou para outra parte, que é, se a gente já viu o do período antigo, o período medieval, vamos para o período moderno. Como o próprio nome já diz, na modernidade, quais são os temas que vão estar sempre em discussões, ou vamos dizer assim, o fundamento do conhecimento já se dá na relação entre razão e ciência, aonde está em questão sempre o homem, os seus questionamentos em evidência, tudo aquilo que era capaz de criar mediante a sua razão e através do método que ele criou, que é o método científico. Então aqui vai se debater bastante teorias, né, da atualidade, como que o homem passa a ser o autor da sua própria história. Então aqui a gente tem alguns representantes, como Descartes, que é o pai do racionalismo, provavelmente deve cair uma questão ou outra sobre ele, ou Bacon, Francis Bacon, né, que é o iniciador ali de uma ciência legítima, né, de uma ciência que busca ser cada vez mais consistente nos seus estudos, nas suas verificações e tal das coisas, e também David Hume. Então aqui tem duas discussões muito fortes dentro da filosofia. De um lado, o racionalismo de Descartes, do outro, o empirismo de David Hume, né? E Francis Bacon entra para validar aí a força da ciência, que é capaz de explicar, comprovar as coisas de forma muito mais clara, né, do que períodos anteriores ali. E por último, a filosofia contemporânea. Mas antes de entrar na filosofia contemporânea, eu queria só destacar também que nesse período moderno vai ter várias teorias voltadas para os contratualistas, que é um período muito forte também da filosofia e sociologia, onde entra ali, é interessante vocês darem uma lida rápida, né, sobre o pensamento de Thomas Hobbes, a ideia do homem no estado de natureza e depois o homem dentro da sociedade, né? Ali o contrato social, um pouco também de Rousseau e a sua teoria,
John Locke, né? Rousseau vai falar que a sociedade, o homem é bom, só que a sociedade o corrompe. Thomas Hobbes vai dizer que o homem é mau, o homem é lobo do homem, só que a sociedade é que vai docilizar, educar ele a viver com os outros. John Locke vai dizer que o Estado é importante para justamente mediar esses conflitos. E por último, Montesquieu, que vai falar dos poderes, né? A importância dos poderes serem soberanos, né? Para poder governar essa sociedade e tal. E Maquiavel, é interessante você dedicar também uma leitura de Maquiavel para justamente contextualizar aí o que ele está falando de um realismo político. Então, saindo do período moderno, vamos então para o período último, né, que é o contemporâneo. Traduzindo, são as discussões e reflexões mais da atualidade. E aqui, em termos de tema, vai estar sendo abordada a questão das relações de poder. Então, é importante estudar aí Foucault, que vai justamente fazer uma brilhante obra falando sobre a sociedade disciplinar e várias outras teorias dele, né? E também a questão das análises sociopolíticas. E aí é interessante estudar Nietzsche, né? E também Habermas. Tem outros, mas para não confundir a cabeça de vocês, acho que esses três é bem legal fazer um estudo também para entender o que vem a ser a filosofia contemporânea. Então, alunos, espero ter ajudado e contribuído aí para ficar essa dica importante para os que vão prestar aí o Enem, né? Então, divida essas 4 partes e veja quais autores geralmente quase sempre caem, né, nessas provas e que vocês, né, possam estudar e quando chegar para prestar essa prova estão com mais informações e que possam ir bem, tá ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima. E não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito no meu canal e quem já é, continue acompanhando aí os meus vídeos, que é sempre para esclarecer e trazer um pouco mais de conhecimento e sabedoria para vocês. Tchau, tchau, até a próxima e obrigado pela atenção.